Olá, Pai Senhor. Falaremos hoje sobre o movimento puritano, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Falaremos sobre o movimento puritano e suas heranças teológicas, extraindo lições relevantes para o necessário aperfeiçoamento do povo de Deus. Então vamos falar sobre o que podemos tirar desse movimento puritano. Então o movimento puritano surgiu na Inglaterra, depois logo foi para os Estados Unidos. Seus ensinamentos mostram necessidade de pureza e retidão do indivíduo, da igreja e da sociedade. Vamos falar agora sobre o início do movimento puritano. Como entender como surgiu o movimento puritano. Temos que trazer um pouquinho da história que fala sobre o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão e Catarina de Aragão só tinha filha mulher. E ele achava que era culpa da mulher. E ele queria separar. E naquela época, os reis tinham, as pessoas de autoridade, tinha ali o divórcio. Porém, Catarina de Aragão era tia do rei da França. E a França era aliada da Igreja Católica e não queria criar ali uma situação complicada. E o Papa não quis dar o divórcio. E ali nós vemos o rei Henrique VIII, ele cria assim a igreja anglicana, no qual, em vez de ser o Papa, o responsável pela igreja, agora surge o rei que manda da igreja, né? Então, logo após Henrique VIII, vem Eduardo V, e logo após vem Maria, que agora queria se aproximar novamente da igreja católica. Porém, logo após Maria, surge Elizabeth, que retornou o processo da reforma. Porém, muitos não aceitavam, achavam que ela queria agradar todo mundo. Então, nós vemos que aí surge o movimento puritano. Os puritanos achavam que a igreja tinha adotado práticas não bíblicas, daí a necessidade de lutar pela purificação da igreja. Para isso era necessário renunciar a elementos litúrgicos e formalidades contraditórias com a singeleza da pureza da Bíblia Sagrada. Era preciso separar dos alicerces éticos, espirituais, litúrgicos e cerimônias da igreja anglicana para aproximar-se dos ensinos da reforma protestante e assim livrar das impurezas dos cultos de outras doutrinas religiosas, num claro retorno à palavra de Deus. Então vemos que houve ali um descontentamento com a igreja. Então, podemos dizer que se tratava de um movimento em busca da defesa da reforma da igreja para que houvesse uma renovação pura. Isso incluía rejeitar os vestígios das práticas católicas romanas ainda existentes na igreja da Inglaterra. O cuidado com o indivíduo. Em busca de uma reforma consistente, a teologia puritana era composta por 4 visões: a salvação pessoal pela graça de Deus, a doutrina da suficiência das Escrituras para repousar o centro do que significava ser protestante, e a igreja aponta para o que está posto nas Escrituras, amortizando o conceito de tradição, e a sociedade em todo agregado para que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da vida humana.
que fala sobre o movimento visionário. Os puritanos desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta que servisse à vontade divina, sendo posteriormente empregada para transformar a sociedade. A evangelização, os puritanos eram apaixonados pelo conhecimento de Deus. Eles achavam que era necessário romper com os princípios dogmáticos da igreja para levar os povos ao conhecimento de Deus. A pregação expositiva, os puritanos priorizavam a ampliação da palavra de Deus. Eles tinham como meta principal concluir a reforma. A melhor maneira de fazer isso era por meio da pregação expositiva. Isso significa que todas as partes da Bíblia eram importantes, não apenas um texto isolado. Então nós vemos que para eles toda a Bíblia era importante e todas as partes da Escritura Sagrada devem ser compreendidas e exibidas numa pregação que atinge de forma direta o coração do indivíduo. Para os puritanos, a pregação deve ser o principal papel do pastor. O pastor, ele pode ocupar com outras coisas, mas a principal é a pregação da palavra de Deus, ocupando o lugar, o principal de seus cultos. Então, nós vemos aqui também falando sobre a paixão por Cristo. Os puritanos tinham uma ardente paixão por Cristo. O inglês Thomas Gordon, teólogo, pregador e puritano, disse sobre o céu: se tivesse que ir no céu e descobrisse que Cristo não estava lá, eu seria correndo imediatamente, pois o céu seria um inferno sem Cristo. Então, Gordon era cristocêntrico, um traço que moldou o coração pastoral, né? Então, paixão por Cristo é Cristo no centro da nossa pregação, Cristo no centro de nossa vida. Deve ser a pregação cristocêntrica, é Cristo no centro da nossa vida. Para finalizar aqui o ponto 3, alguns aspectos do movimento puritano e do pentecostalismo, né? Então, vemos que conhecer o movimento puritano nos leva a uma oportuna conexão entre alguns aspectos deste movimento e raízes do movimento pentecostal do início do século XX. Certamente, isso contribui para o exame contínuo de aspectos que, como pentecostais, precisamos conservar ou resgatar. A doutrina puritana do Espírito Santo, o pentecostalismo, é resultado de uma série de movimentos religiosos que surgiu ao longo da história da igreja, entre eles o puritanismo. Embora os puritanos não sejam vistos como pregadores do avivamento, eles buscam experimentarem o avivamento. Embora escrevesse pouco sobre o avivamento, os puritanos conheciam a graça reavivadora de Deus em sua experiência pessoal e seus ministérios, pois sua igreja conhecia notáveis efusões do Espírito Santo. A missão do povo de Deus, o estudo da visão integral que os puritanos tinham da vida cristã, da missão do povo de Deus, apontava para a relevância da ação do Espírito Santo na capacitação da igreja para anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo até com os fins da terra. E isso é também importante para que o cristão seja consciente de sua responsabilidade de transformação, renovação da sociedade, sendo luz e sal da terra. Nós devemos ser a luz no mundo que está em treva e ser o tempero deste mundo que está perdido. Então, para fecharmos, né, a Bíblia é a regra de fé infalível, né? Nós devemos saber, Salmo 119, ele fala sobre a excelência da palavra de Deus, que diz, né, como purificará o jovem, como purificará o homem o seu caminho, observando conforme a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, fala, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para
o meu caminho. Paulo escrevendo a Timóteo, diz que toda a palavra de Deus é inspirada para ensinar, para corrigir. Toda a palavra de Deus. A história dos puritanos nos ensina que devemos amar a Bíblia como única regra de fé e conduta. Em tempo de tanto desvio doutrinário, é preciso reforçar sempre nosso amor pela Escritura, analisando o que fazemos, pensamos à luz da palavra de Deus. Então, vemos que devemos ter um retorno às Escrituras. Os puritanos, ele era um movimento de separação. Ali, as autoridades da igreja anglicana eram ali os reis, e eles não concordavam com aquilo. Eles queriam que a igreja tivesse uma separação, e ali nós vemos que, embora a igreja anglicana vinha separada da igreja romana, porém tinha ali as autoridades, seus privilégios, e eles queriam uma separação. Então os puritanos surgem com essa necessidade, essa vontade deles voltar ao que foi o movimento protestante lá atrás, de um retorno às sagradas escrituras. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha estar abençoando a sua família, em nome de Jesus. Amém.